E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso estudo aí da Lei Complementar 75. Pessoal, olha só, nós já estamos gravando essa lei aqui depois que saiu o edital, então a gente já tem uma noção muito importante de quantas questões mais ou menos irão cair dessa matéria na sua prova, para você, então, dar o peso necessário para esse conteúdo. Veja só, o edital vai nos dizer que 5 questões cairão na matéria de legislação institucional. Quais são as matérias que vão estar presentes em legislação institucional? Essa Lei Complementar 75, que é a mais importante de todas. Eu acredito que serão de 2 a 3 questões sobre essa matéria, no máximo. Não tem como eles cobrarem mais disso. Porque nós temos ainda mais 3 questões, 3 matérias. A lei que cria a carreira de vocês, 13.316, no máximo quantas questões? Uma. O código de conduta, ou código de ética, como você queira chamar, no máximo uma. E a norma que trata do programa de integridade, uma. Então, qual que é a minha sugestão? Eu acredito, tá, que a FGV vai cobrar 2 questões de Lei Complementar 75, que ela é muito grande, e uma de cada outra dessas 3 matérias. Eu acredito que vai ser isso. Esse é o cenário, me parece mais provável. Então você precisa já se organizar para estudar o conteúdo pensando nisso, gente. Para você não viajar na maionese e querer esgotar a Lei Complementar 75 e saber até ali as notas de rodapé. A FGV não tem como explorar muito o conteúdo, entendeu? Então ela vai cobrar os conteúdos mais importantes. Inclusive, do material 2 para o 3, eu já vou resumir algumas coisas. Porque antes do edital sair, eu estava pensando que viria só essa matéria aqui, Lei Complementar 75, e eles iam ter gordura, né, para cobrar muitas e muitas questões e aí sim cobrar detalhes da lei. Mas eu não acredito que será o caso de vocês. Não vale a pena você estudar uma lei aí que tem mais de 230 artigos, se eu não me engano agora, para tentar descobrir 2 questões. Não faz sentido. Tá? A logística disso é inviável, tá bom? Então, nesse primeiro material, nós vamos estudar uma parte que eu acredito que uma das 2 questões da sua prova está nesse material 1. E aí no material 2, nós vamos entrar dentro dos ramos do MPU, estudando cada ramo e cada órgão dentro desse ramo, com as respectivas autoridades, mas aqui nós vamos dar uma enxugada, porque realmente não tem como a FGV cobrar as minúcias desses assuntos, então eu vou dar uma enxugada boa, porque essa é a parte com mais detalhes da lei, é a mais difícil, o material 2. E o material 3, eu acho que vai ser o menos importante, tá? O material 3 fala sobre o regime estatutário dos membros do MPU. É como se fosse a 8.112 deles. É porque eles têm um regime estatutário diferente dos servidores. Em alguns casos tem algumas coisas semelhantes, mas em outros casos tem muitas coisas diferentes. Eu acredito que neste cenário o material 3 seja o menos importante. Eu acho que eles vão cobrar, então, uma questão desse material 1 e uma questão do material 2. Do material 3, eu vou fazer para vocês ali um resumão rápido, muito objetivo do Estatuto dos membros do MPU, até porque acho que as coisas mais importantes do Estatuto dos membros do MPU são aquelas regras constitucionais. Quais são as garantias deles? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade do subsídio. Quais são as vedações? Eu acho que isso será o mais importante, essas disposições constitucionais sobre o Estatuto dos membros do MPU. Agora, entrar nos outros níveis de detalhes, eu acho que não vai valer muito a pena. Eu vou colocar aqui, é bom você dar uma lida geral, tá? Mas eu vou focar aqui nos vídeos, no material 1 e 2. No material 3 eu vou fazer ali um vídeo rápido, mostrando para vocês os tópicos mais importantes e ponto final. Nós não temos tempo a perder, a gente tem que estar focado e você tem que confiar no que eu estou te dizendo. Se eu fosse fazer a prova no seu lugar, eu faria dessa forma aqui, do jeitinho que eu estou te falando, tá bom? É estratégia agora a palavra-chave para a gente ter a vitória, beleza? Então vamos começar aqui. Essa parte, pessoal, ela não tem muita dificuldade e muita novidade. Se você já estudou aqueles dispositivos da Constituição de funções essenciais da Justiça, aqui não vai ter nenhuma novidade. O grande problema que nós vamos encontrar aqui é um só.
os termos utilizados pela Constituição e pela Lei Complementar 75 às vezes são diferentes. E isso pode trazer uma confusão. Por isso que eu fiz um quadro aqui, justamente explicando para você como é que a Constituição fala e como é que a Lei Complementar fala sobre esse mesmo assunto. E aí, infelizmente, você vai precisar ter esse jogo de cintura. Porque se na sua prova vier a matéria Direito Constitucional, certo? Não vai cair para todos vocês, né? Mas se vier essa matéria Direito Constitucional, você precisa ter esse detalhezinho aqui, saber como é que está na Constituição. Mas para todos vocês vai cair essa lei complementar, então você tem que saber também como é que a lei complementar trata desse assunto. Aqui eu resumi então para vocês o que nós vamos falar nesse primeiro material, no segundo e no respectivo terceiro material, tá bom? Bacana. Vamos lá então, sem perder tempo. Pessoal, o que é o MPU? Eu até trouxe aqui uma definição para vocês na jurisprudência do Supremo, que fica muito claro nós entendemos o que é o MPU. O MPU é uma instituição do Ministério Público Nacional. O Ministério Público Nacional, ele é uma instituição que é composta por 2 ministérios públicos, tá? É o Ministério Público da União e cada estado tem o seu Ministério Público. Agora, o cuidado que você tem que ter. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele não é um Ministério Público autônomo, como é o dos estados. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte do MPU, junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. E por que é assim? Porque o Distrito Federal não tem dinheiro para ter um Tribunal de Justiça próprio, para ter o Ministério Público próprio, para ter polícia própria. Por isso que também as polícias civil, militar, polícia penitenciária e o Corpo de Bombeiros daqui do DF também é organizado e mantido pela União, conforme diz o artigo 21 da Constituição. Tá? Então, o DF tem essa particularidade. Ele tem um Ministério Público que funciona como se fosse do DF mesmo, mas ele faz parte do MPU e, portanto, está dentro da estrutura administrativa do MPU. Só que aí tem algumas particularidades do MPF, do Ministério Público aqui do DF e territórios, né, que o diferencia dos outros ministérios públicos. Hoje nós não temos territórios, tá? Mas se algum dia nós tivermos territórios no Brasil, o Ministério Público que já funciona aqui no DF também terá a competência para atuar nesses territórios federais. Beleza? Muito bem. É assim que funciona. É muito parecido com o que nós temos também no Poder Judiciário. Nós temos o Poder Judiciário da União e temos o Poder Judiciário dos Estados. Nos estados, o Poder Judiciário é encabeçado pelos Tribunais de Justiça e o Ministério e a Justiça da União vai ter o STJ, que é a Justiça Comum, né? E as 3 justiças especializadas, Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar. E acima de todos, como órgão de cúpula de todo o Poder Judiciário brasileiro, está o STF. Bacana? Então, aqui é só uma visão geral. É importante destacar também que existe um outro Ministério Público no Brasil que não faz parte desse Ministério Público Nacional aqui, que é o Ministério Público de Contas, ou Ministério Público Especial. Esses órgãos aqui do Ministério Público que nós vamos estudar, eles funcionam perante os órgãos do Poder Judiciário, fiscalizando, tá, o Poder Judiciário. O Ministério Público de Contas, ele é um órgão interno da estrutura dos respectivos tribunais de contas. Tem o mesmo nome, os membros têm os mesmos direitos, garantias e vedações, mas são instituições diferentes. E esse Ministério Público de Contas só funciona junto ao Tribunal de Contas respectivo. Então, lá, se você for no Tribunal de Contas da União, lá tem o Ministério Público de Contas da União. Se você for no Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, tem o Ministério Público de Contas junto ao TCDF e assim sucessivamente. Ok? Essa é a característica, então, que você vai ver. Mas eu não vou aprofundar isso agora porque está lá no nosso material de Direito Constitucional. Eu trato sobre isso aqui exaustivamente no material de Tribunal de Contas. Nós falamos sobre esse Ministério Público e também no material de Ministério Público também, de Funções Essenciais de Justiça. Então, se isso for cair na sua prova, Direito Constitucional, vai lá e dá uma olhadinha. Bacana? Vamos focar aqui realmente na Lei Complementar 75. Ó, eu já coloquei aqui algumas questões para vocês que já caíram em prova. Essa visão aqui rapidinha e básica, tá? Esse assunto aqui sobre os ramos do Ministério Público é quase certeza que vai cair na sua prova. Essa visão geral de conhecer quais são os ramos do MPU. Então, por exemplo,
Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integram o MPU? Sim, são ramos, né? Nós chamamos de ramos. Olha só aqui agora a próxima questão. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, correto? De Contas? Não, Contas não faz parte do Ministério Público da União. O Ministério Público do Trabalho faz parte? Sim. O Ministério Público Militar faz parte? Sim. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte? Também sim. Então está correto apenas 2, 3 e 4. Fácil, né? Aí veja só, cuidado com um detalhe. O Ministério Público Federal, ele vai exercer as funções eleitorais também. É porque é o seguinte, a função eleitoral do Ministério Público, ela vai funcionar da seguinte maneira. Na primeira instância, quem vai funcionar é um promotor de justiça. Você sabe que promotor de justiça, gente, é membro de Ministério Público estadual. Então, junto a um juiz que está exercendo a função eleitoral, porque também, lembre, não existe juiz eleitoral, né? Primeira instância, não existe isso. O que nós vamos ter é um juiz de direito exercendo função eleitoral. E aí, da mesma forma, não existe promotor de justiça eleitoral como cargo, tá? O que acontece é que essa função eleitoral será exercida por um promotor de justiça. Beleza? Muito bem. Na segunda instância, nós teremos um procurador da Justiça Federal, ou seja, um membro do Ministério Público Federal de segunda instância, que vai funcionar, tá, junto aos TRS, tá? Esse cara vai funcionar então junto aos TRS de segunda instância. E lá na terceira instância, que é o TSE, quem vai funcionar é o Procurador-Geral da República. Ele vai funcionar também como representante da Justiça, representante do Ministério Público Federal exercendo função eleitoral. Então é interessante que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do MPU, ele é o chefe do MPF e ele também vai exercer essa função junto ao TSE, representando ali o Ministério Público na terceira instância da Justiça Eleitoral Brasileira, tá? Por causa disso, porque na Justiça Eleitoral nós não temos nem na Justiça e nem no Ministério Público membros definitivos. São funções que são exercidas por membros de outros órgãos da Justiça ou do Ministério Público, tá bom? Um outro assunto que aqui nessa introdução é importante relembrá-los, isso aqui cai muito em prova, mas eu acho que isso aqui vai ter mais relevância para quem vai fazer a prova de Direito Constitucional que cai essa matéria. Então, se você não for fazer, isso aqui é menos importante, porque isso aqui consolida a jurisprudência do Supremo sobre a resolução de conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público. Aqui você tem a situação que gera o conflito e quem é o órgão competente para dirimi-la. Então, veja só, isso aqui é uma coisa muito fácil de se entender, gente, tá? Aqui não tem que decorar isso aqui. Veja só, se você está no estado de Goiás, por exemplo, beleza? E você tem 2 membros do Ministério Público de Goiás brigando entre si, você tem uma autoridade aqui acima deles que resolve a parada, porque nós estamos dentro do mesmo estado. Então, o Procurador-Geral de Justiça desse estado vai resolver esse conflito de competência entre 2 membros aí do próprio Ministério Público do Estado de Goiás. Então, por isso que é competente para resolver esse conflito aqui de atribuição o próprio Procurador de Justiça do estado respectivo. Agora, se nós tivermos 2 membros do Ministério Público Federal desse ramo específico brigando entre si, um conflito de atribuição, como é que vai resolver esse problema? O órgão que vai resolver essa disputa é a Câmara de Coordenação e Revisão, que é um órgão dentro da estrutura do MPF, que nós vamos ver na próxima aula, lá no material 2. E cabe recurso contra a decisão dessa Câmara de Coordenação para o Procurador-Geral da República. Tá bom? Muito bem. Agora, se nós tivermos um conflito de atribuição entre membros do Ministério Público da União de 2 ramos distintos, por exemplo, um do Ministério Público Federal com o do Ministério Público do Trabalho, são de ramos diferentes, mas os 2 são do MPU. Nesse caso, o Procurador-Geral da República é que vai também dirimir. Por quê? Porque ele é o chefe da instituição inteira. Tá? Ele é o chefe da instituição inteira.
Agora, se nós tivermos uma disputa entre um membro de Ministério Público Estadual e um membro do Ministério Público Federal, aí não tem como o Procurador-Geral da República resolver essa parada. Por quê? Porque esse cara aqui não tem nenhum vínculo com o Procurador-Geral da República, só esse cara aqui. Então nós temos que pegar um órgão acima do Procurador-Geral da República para resolver essa parada, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. E se a disputa também envolver membros de Ministério Público Estadual de 2 estados diferentes, também não tem nenhum procurador-geral competente para funcionar nesse caso. Nós temos que pegar o órgão máximo, que é, de novo, o Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? Pessoal, isso é mais de direito constitucional. Isso não vai cair na sua prova de lei complementar 75, a não ser esses casos aqui, ó. Tá? Esses 2 aqui talvez tenham importância, porque eles estão abrangidos aqui pela Lei Complementar 75. Os outros não, tá bom? Os outros são jurisprudência. Bacana? Mas é bom você saber, vai que, né, caia na sua prova de direito constitucional, caso essa matéria esteja no seu edital. Mas só para te mostrar como é que o assunto pode ser cobrado, olha só como é que o CESP exigiu esse conhecimento em 2018. Cabe ao Procurador-Geral da República, como chefe do MPF, decidir em grau de recurso conflitos de atribuição ou de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do Ministério Público Federal. Exatamente, é isso aqui, ó. Em grau de recurso contra a decisão o quê? Da Câmara de Coordenação e Revisão. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Conflitos de atribuição entre componentes da estrutura do MPF. Bacana? Então, é assim que cai. Literal, direto. Pessoal, qual é a função, próximo tópico, dessa Lei Complementar 75/93? O que essa lei visa regulamentar? Isso aqui é importantíssimo. A Constituição ela vai exigir lei complementar para tratar sobre a organização do MPU, a qual é de iniciativa concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU. Então essa lei aqui, Complementar 75, ela é o quê? De competência concorrente entre Presidente da República e Procurador-Geral da República. Ou seja, qualquer um dos dois poderia apresentar esse projeto de lei e hoje em dia também qualquer um dos dois pode apresentar projeto de lei complementar para alterá-la. Só essas 2 autoridades, ou o Presidente da República ou o Procurador-Geral da República, tá? E esse esquema aqui resume, então, os 2 dispositivos da Constituição que tratam sobre esse assunto. Agora, uma coisa você deve entender. O artigo 61 da Constituição, que trata sobre as atribuições do Presidente da República, vai dizer que é de iniciativa privativa dele apresentar projeto de lei que disponha sobre a organização do Ministério Público. Mas se você faz essa interpretação do dispositivo com esse aqui da Constituição, tá? Você vai ver que, na verdade, o Constituinte atribuiu a essas 2 autoridades a competência para apresentar projeto de lei sobre esse assunto. Mas, cuidado vocês com fazer direito constitucional. Se cair na sua prova os textos literais da Constituição, você tem que marcar do jeito que está na Constituição, mas tem que saber que a interpretação sistemática da Constituição nos leva a essa conclusão, que apesar de o dispositivo da Constituição falar em competência privativa do presidente, a interpretação sistemática com o artigo abaixo leva ao entendimento de que a competência é concorrente. A análise conjunta desses 2 dispositivos também nos leva a entender que se o Presidente da República quiser exercer essa competência, ele tem que apresentar um projeto de lei complementar e não de lei apenas aqui ordinária, tá? Porque exigido no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição. Então, aqui nós temos que interpretar de forma conjunta esses 2 dispositivos para entender o porquê que essa lei tem que ser complementar e por que o Presidente e o Procurador-Geral da República têm competência para tratar concorrentemente sobre esse assunto. É por causa dessa exigência constitucional, apenas para citar um exemplo, foi que o STF considerou inconstitucional alguns dispositivos dessa lei aí, ó. Porque essa lei, ela foi apresentada por parlamentares, ou seja, por quem não tinha competência para fazê-lo, porque parlamentares não podem apresentar projeto de lei para falar sobre a organização do MPU, tá? E outra coisa, é uma lei ordinária.
Além disso, lei ordinária. Então, esses dois problemas, vício na iniciativa e vício na forma da legislação. Tá? Só podem apresentar projetos que tratam, então, sobre a organização e características do MPU, presidente da República ou Procurador-Geral da República, e tem que ser um projeto de lei complementar. Bacana? Então, essas são as considerações sobre o porquê dessa lei complementar. E agora a gente vai falar sobre a definição do MPU, que é o primeiro tema tratado aí no artigo 1º dessa lei, tá? Pessoal, veja, a definição do MPU trazida no artigo 1º dessa lei, basicamente é uma repetição do que está no 127 da Constituição, tá? Então veja só o 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. E aí o artigo 1º vai dizer, pelas mesmas palavras praticamente, que o Ministério Público da União, organizado por essa lei complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Já já nós vamos explodir esse dispositivo para entender cada um desses termos, tá? A primeira coisa que eu quero destacar é o que ele quer dizer com o Ministério Público ser uma função essencial à justiça ou à função jurisdicional do Estado. Pessoal, quando a gente fala sobre funções essenciais à justiça, nós vamos ter aquela parte da Constituição tratando de 4 instituições: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Essas são as 4 instituições que são essenciais para que a justiça no Brasil seja feita. Por quê? Porque elas são as instituições que têm a competência para provocar o Poder Judiciário. E, em regra, só essas 4 instituições funcionam perante o Poder Judiciário, defendendo interesses dos seus representados. Tem exceções. Por exemplo, habeas corpus, por exemplo, você não precisa nem de advogado, mas são exceções, são casos excepcionais previstos no próprio contexto constitucional ou legal brasileiro. Mas a regra é que só podem provocar o Poder Judiciário para que ele aplique o direito ao caso concreto e faça a justiça essas 4 instituições. Então, em regra, o Poder Judiciário ele é inerte e ele tem que ser provocado para ser, então, demandada a aplicação do direito no caso concreto. Legal? É assim que funciona, então, a lógica da Constituição ao estabelecer essas funções essenciais à justiça. Legal? Muito bem. Aí vejamos o seguinte: o Poder Judiciário, segundo o Supremo, tem por característica, então, central a estática ou o não agir por impulso próprio. Age por provocação das partes, do que decorre ser próprio do direito positivo este ponto de fragilidade. Quem diz o que seja de direito não o diz senão a partir de impulso externo. E aí é que vem a importância dessas funções essenciais de justiça. Nós não vamos aqui falar sobre as outras, porque não nos interessam, mas aqui eu fiz um pequeno resumo da atuação de cada uma dessas 4 instituições que eu mencionei. O Ministério Público, que é o ponto central aqui da nossa discussão, ele é a instituição a quem a Constituição incumbiu de fazer a defesa da sociedade como um todo, tá? O que ele vai defender? Quais são os seus objetos de defesa? Ele vai defender a ordem jurídica, ou seja, o nosso ordenamento jurídico. Aqui ele vai funcionar como fiscal da lei, garantindo que a legislação brasileira seja cumprida. Essa é a ideia. O regime democrático, que é o nosso regime político de democracia, de representatividade. Os interesses difusos, sociais e individuais indisponíveis. Essas expressões aqui são importantes demais, tá? Para que você, então, compreenda a atuação do Ministério Público. O que são esses direitos aí difusos, sociais e individuais indisponíveis? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Isso você precisa saber, porque é o ponto central de atuação do Ministério Público. Mas antes de nós conhecermos especificamente o que vai funcionar, o que vai ser cada um desses institutos, eu queria falar com vocês primeiro sobre algumas coisas prévias, para depois nós vermos quais são esses bens aí que são protegidos pelo Ministério Público, tá bom? Primeiro, saiba de forma genérica que o Ministério Público vai atuar protegendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses difusos, sociais e individuais
indisponíveis. Só saiba disso por enquanto e daqui a pouquinho a gente vai desenvolver. Outra coisa que tem uma chance imensa de cair na prova de vocês, isso aqui já caiu não sei quantas vezes em concurso, isso aqui cai demais, é a parte que trata sobre os princípios institucionais. Tá? Os princípios institucionais são, vamos colocar assim, as bases sobre as quais o Ministério Público é construído. Então, se você quer pensar em MPU, você tem que pensar primeiro nas suas fundações, naqueles princípios que, se forem ruídos, a instituição toda perde a sua lógica. Tá? E esses 3 princípios são o da unidade, o da indivisibilidade e independência funcional. Destaque-se para quem for fazer a parte que tem direito constitucional, que esses são os mesmos princípios aplicados também à Defensoria Pública, tá bom? Mesma coisa. Então hoje a Defensoria Pública, nesse aspecto de princípios de atuação, está igualzinho o Ministério Público, tá bom? A diferença é que os defensores públicos não têm vitaliciedade. Eles são, nesse aspecto, mais próximos que servidores. Eles adquirem a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, enquanto os membros do MPU têm vitaliciedade adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Pessoal, o que significa cada um desses princípios institucionais? Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, tirei lá do nosso curso de Direito Constitucional para a gente então relembrar. Vou dar um zoom aqui. Olha só, o princípio da unidade, pessoal, ele significa o quê? Ele significa que os membros aí do Ministério Público, parquet é o nome em francês que se dá ao Ministério Público, tá? Então os membros do parquet devem ser considerados como integrantes de uma só instituição, subordinados administrativamente a uma só chefia. Daí decorre que a manifestação de qualquer membro vale como posicionamento de todo o Ministério Público. Agora, uma coisa interessante aplicada aqui ao MPU especificamente, é que esse princípio da unidade, ele é analisado dentro de cada um dos 4 ramos do MPU, tá? Ou seja, você tem a unidade dentro do MPF, MP do Trabalho, MP Militar e MP do Distrito Federal. Cada um desses ramos tem a sua respectiva chefia. Apesar de a instituição inteira estar sob a chefia do PGR, cada um dos 4 ramos tem a sua chefia respectiva e a unidade é levada em consideração em cada um desses 4 ramos, tá bom? E aí nós temos algumas consequências desse princípio, tá? Deste princípio decorre a restrição que impede que o membro de um ramo do MP atue em outro, tá? Então, se você fez concurso para ser procurador do trabalho, você não pode depois trabalhar para ser procurador federal ou militar, ou do Distrito Federal e Territórios. São concursos distintos. Então, os concursos de servidores é o mesmo concurso, mas para membro é diferente o concurso, é um concurso para cada ramo específico, tá ok? E outra coisa interessante é que o Ministério Público Estadual também terá essa característica, pessoal, de unidade dentro de cada um dos respectivos estados. E, inclusive, nessa decisão aqui, nessa reclamação que chegou até o Supremo entendeu que o MP estadual, quando atua no desempenho de suas prerrogativas institucionais e no âmbito de processos cuja natureza justifique a sua participação formal, ele dispõe propriamente de legitimidade para ajuizar reclamação em sede originária perante o STF. Aqui estava se discutindo se os ministérios públicos estaduais poderiam atuar nos tribunais superiores ou deveriam fazê-lo por meio do Procurador-Geral da República. O Supremo disse que o Procurador-Geral da República não tem nada a ver com os ministérios públicos dos estados. Então, os membros dos ministérios públicos estaduais é que vão atuar junto aos tribunais superiores. Geralmente, quem vai atuar nos tribunais superiores é o respectivo Procurador-Geral de Justiça daquele estado respectivo ou subprocuradores, tá? Não tem sentido, por implicar ofensa manifesta à autonomia institucional do Ministério Público dos Estados-membros, exigir-se que a sua atuação processual se faça por meio do Procurador-Geral da República, que não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Ministério Público Estadual, pois lhe incumbe unicamente, por expressa definição constitucional, a chefia do MPU. É importante ainda assinalar o postulado da unidade institucional, que também se estende aos Ministérios Públicos Estaduais, tá? Que significa, aplicando aí no caso concreto, que o Ministério Público Estadual não está representado pelo Procurador-Geral da República.
Então, essa é uma aplicação clara do princípio da unidade aos ministérios públicos estaduais. Decorre do princípio da unidade o próximo princípio, que é o da indivisibilidade, tá? Como nós vimos, no princípio da unidade, a instituição toda é representada por uma autoridade e quando cada membro do Ministério Público funciona, ele não funciona em nome próprio. Como nós temos o princípio da unidade, significa que a atuação de qualquer membro do MPU significa que essa atuação será reconhecida como a atuação do próprio Ministério Público. Você já deve ter visto aí algum membro do Ministério Público dando uma entrevista e ele falando de uma atividade que ele está fazendo, ele fala assim, e o Ministério Público tomou tal e tal providência, o Ministério Público fez isso ou aquilo. Ele não fala, eu fiz aquilo ou eu deixei de fazer aquilo outro. Porque, apesar de ter sido ele quem fez mesmo, ele não está atuando em nome próprio. Ele está atuando em nome da instituição. Por isso que é importante você entender que o princípio da unidade tem essas duas características. Cada ramo está subordinado a uma chefia específica que o representa e cada membro do Ministério Público, ao atuar, atua em nome da instituição. O princípio da indivisibilidade vai dizer o seguinte, suponhamos que o José, que era procurador federal, ele ficou doente e não pode mais conduzir aquele processo, aquele inquérito, por exemplo. Eu posso transferir esses trabalhos do José para Maria? Pode, pessoal. Ah, professor, mas agora mudou o membro. Não tem problema? Não, porque o princípio da indivisibilidade vai dizer que você pode transferir atividades de um membro para outro sem prejuízo das funções do Ministério Público, por causa da coberta do princípio da unidade. Veja, quem estava atuando aqui, na verdade, era quem? É o Ministério Público, por um membro A. Quem vai estar atuando agora também é o Ministério Público, só mudou o membro, mas a instituição que está conduzindo aquele procedimento continua sendo a mesma. Então não há nenhum problema, nenhum vício na transferência dessas funções para outro membro da instituição. Então, uma vez que os membros do MP não se vinculam aos processos em que atuam, eles podem a qualquer tempo serem substituídos de acordo com as regras legais, sem nenhum prejuízo para o processo. Por outras palavras, os atos processuais devem ser atribuídos ao Ministério Público enquanto instituição e não ao agente que os praticou, tá bom? E da mesma forma, a indivisibilidade ela é vista dentro de cada um dos ramos do MP, tá ok? Muito bem. E o último princípio aí previsto na Constituição é o da independência funcional. E esse princípio ele é visto sob duas óticas. Sobre a ótica da própria instituição, que o Ministério Público ele é um órgão independente nos termos da Constituição, ele não é subordinado a judiciário, a executivo, a legislativo, não. Ele é um órgão com estatura de poder no nosso contexto constitucional, né? Só que essa independência funcional também é vista em relação aos membros. Os membros, quando atuam, eles só devem prestar satisfação à sua consciência e ao ordenamento jurídico brasileiro. Apesar deles estarem subordinados ao Procurador-Geral da República, a subordinação é apenas para efeitos administrativos. Nas atividades finalísticas, eles são completamente independentes. É por isso que você vai ver, inclusive, membros do Ministério Público com frequência discordando um dos outros. Por exemplo, nós vamos ter casos em que um membro do Ministério Público vai tentar ingressar com ação penal contra uma pessoa, porque entendeu que aquela pessoa ali cometeu um crime. Por exemplo, abuso de legítima defesa. Só que outro falou, se visse a mesma coisa, fala assim, não, isso aí não foi abuso de legítima defesa. Isso aí a pessoa agiu com legítima defesa, eu não vou entrar com processo contra esse cara. Então, a depender da ideologia do procurador, você terá mais ações penais ou menos ações penais aí, caracterizando a atuação daquele respectivo membro. Tá bom? E aí tem esse aspecto de ideologia que vai também influenciar bastante a atuação desses membros, tá? Mas aí veremos. O princípio, então, da independência funcional, como diz, aplica-se tanto à instituição quanto aos membros. Em relação à instituição, significa que o MP, como instituição, não se subordina a qualquer dos membros, a qualquer dos poderes, e em relação aos membros, significa que eles deverão submeter apenas à Constituição Federal, às leis e à sua própria consciência.
Observação. O Ministério Público de Contas, ele não tem essa independência funcional no sentido de autonomia da instituição. Só os membros que são independentes na sua atuação, mas a instituição não é. Porque a instituição, o Ministério Público, ele está dentro do Tribunal de Contas. Então ele não tem essa autonomia financeira, orçamentária e nem para apresentar projeto de lei de seu interesse. Agora, os membros, sim, têm independência funcional. Então tem que distinguir a instituição dos membros. No caso aqui do Ministério Público Nacional, inclusive o MPU, tanto a instituição quanto os membros são independentes. No Ministério Público de Contas, somente os membros são independentes, porque a instituição ela está subordinada ao Tribunal de Contas respectivo. Outra característica, os advogados do Estado, por exemplo, o pessoal da AGU, por exemplo, ou os procuradores de Estado, eles não têm independência funcional, porque eles têm que defender necessariamente o Estado ou a União e vão ter que seguir a orientação jurídica dada pela chefia. Por exemplo, o AGU hoje, que é aquele Messias lá, né? Esse cara é que dá toda a instrução jurídica para os advogados gerais da União. E eles têm que seguir a instrução jurídica do cara, mesmo que não concordem com a ideologia deles. Entendeu? Então, por quê? Porque eles não têm autonomia. Advogado público não tem autonomia, tá bom? Ou independência funcional, como tem os membros do Ministério Público e os magistrados, tá bom? Defensor público também tem independência funcional? Tem, porque os princípios são os mesmos, né? Existe um outro princípio aqui que eu não vou falar para vocês, não vou fazer comentários, porque ele é um princípio jurisprudencial e doutrinário, reconhecido aí majoritariamente no Brasil, que é o princípio do promotor natural. Aqui fala promotor, mas se aplica, lógico, também aos procuradores aí do Ministério Público, tá? Depois você dá uma lidinha nesse princípio, ele se cair, pode cair para vocês na parte de direito constitucional, como jurisprudência, mas aqui para a Lei Complementar 75 não tem relevância. Vamos ver como é que esses assuntos aqui dos princípios podem ser cobrados. Primeiro, o tipo de cobrança mais comum, pessoal, isso aqui já caiu milhões de vezes em prova, é você conhecer literalmente os 3 princípios. Fácil demais. Se errar isso aqui, aí você já desiste da prova, tá bom? São princípios, então, institucionais do Ministério Público da União. Quais, pessoal? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Próxima questão. Dentre os princípios institucionais do MP, a indivisibilidade significa o quê? Aí, esse tipo de questão já vi cair em prova, mas é menos comum. Por quê? Porque a lei e a Constituição não explicam esses princípios. O desenvolvimento desses princípios é doutrinário ou jurisprudencial, entendeu? Então, eu acho que tem pouca chance de cair em prova. Mas é bom você saber o que significa cada um desses princípios, como eu te expliquei. O da indivisibilidade significa o quê, pessoal? Que devem acatar as decisões dos órgãos da administração superior sob pena de perderem os respectivos cargos. Pelo contrário, mesmo que eles não acatem as decisões dos órgãos de administração superior, se forem assuntos relacionados à sua atuação finalística, eles não precisam acatar a decisão. Por quê? Porque eles têm independência funcional. Eles só têm que acatar as decisões na esfera administrativa. Integram um único órgão sob direção do Procurador-Geral da República? Não, isso aqui é o que diz o princípio da unidade. Não se encontram subordinados a nenhum outro órgão ou poder quando desempenham seus deveres funcionais. Isso aqui é o da independência funcional. Somente podem ser removidos compulsoriamente de seus respectivos cargos mediante decisão do colegiado competente. Isso aqui nós vamos ver, é uma das garantias dele da inamovibilidade. Tá? Mas não é princípio institucional. Então restou a letra E. Podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas conforme a norma estabelecida em lei. Tá bom? Uma das características da indivisibilidade é justamente essa. Eles podem ser substituídos sem nenhum prejuízo, mas essa substituição não pode ser arbitrária. Tem que ser apenas naquelas hipóteses previstas na legislação. Então, esses são os 2 tipos gerais de questões que você vai encontrar na prova. Ou a cobrança do conhecimento literal dos princípios ou o seu significado, a sua explicação. O que cada um desses princípios significa. Bacana? Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira do MPU e avançamos para os próximos tópicos. Até mais.